Bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Nesse vídeo eu queria apresentar para vocês como calcular a vazão passante por uma soleira de parede espessa, tá? Então nessa imagem aqui inicial a gente consegue ver um escoamento que se aproxima de uma soleira com parede espessa, toda a dinâmica ocorrida nesse escoamento, e a gente vai ver nesse vídeo como calcular então a vazão que está passando sobre essa soleira espessa. Bom, antes da gente começar, pessoal, eu quero deixar claro para vocês que na descrição desse vídeo tem um link onde você conseguirá acessar uma planilha que eu desenvolvi justamente com esse método para você calcular a vazão passante sobre a soleira de uma parede espessa. Dentro dessa planilha nós temos também uma tabela com o coeficiente de descarga que nós vamos ver aqui nesse vídeo, tá? É uma tabela como referência já prática para você utilizar. Antes da gente continuar também, queria pedir para você deixar o seu curtir nesse vídeo, tá? Você que curte conteúdos aí na parte de engenharia civil, na área de drenagem, de hidráulica, modelos numéricos, né? Que você possa contribuir aí dando o seu curtir também nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com os profissionais que você conhece, com as pessoas que também têm interesse nessa área. Então fica aí o meu pedido a você de compartilhar esse material. Bom, se você também não é inscrito nesse canal, se inscreva nesse canal para que você receba, para que você possa receber mais vídeos como esse, para que você possa receber notificações e tudo que eu fizer de novo aqui no canal você vai estar atualizado. Beleza? Vamos seguir então. Bom, pessoal, primeiro ponto, o que é uma soleira, né? Nada mais é do que a elevação do fundo de um curso d'água, tá? Uma elevação pontual ali no sentido transversal ao escoamento de um curso d'água. Essa elevação ela pode ser uma elevação com uma parede delgada ou ela pode ser uma elevação com uma parede espessa, né? Nesse vídeo de hoje nós vamos abordar a parede espessa, tá? Sobre a soleira de parede delgada eu já fiz um vídeo também aqui no canal. Se você quiser acessar eu vou deixar o link aqui em cima para você clicar e assistir também, beleza? Bom, nessa imagem a gente consegue perceber como que o escoamento acontece, né, ao redor dessa soleira. Então perceba aqui que no lado esquerdo, né, onde eu tenho a chegada aqui do escoamento, tá? Ele se aproxima da soleira um nível superior, né, um nível mais alto, né? Porém, quando chega próximo aqui da soleira, nesse trecho que eu estou pintando de amarelo, ele sofre uma redução do nível, né? Ele sofre aqui uma redução do nível, e depois desse trecho, vou dividir aqui em amarelo, ele fica com uma superfície quase que paralela à própria soleira, tá? Então, essa dinâmica ela é muito comum para a soleira com parede espessa, tá? Então, você tem um nível de montante, o nível d'água de montante, a sua carga. Quando você vai se aproximar da soleira, tem uma redução dessa linha d'água próxima à soleira. Em cima da soleira, parte dela, o escoamento vai acontecer de uma forma paralela, né? Quase que na horizontal mesmo, paralelo aqui com a sua base da soleira. E por fim, pessoal, aqui onde eu estou pintando de amarelo agora, vai acontecer a sua lâmina crítica, tá? Então, esse cenário, né, com essas três etapas aqui, tá? Vou dividir aqui, ó, colocar etapa 1, etapa 2 e etapa 3, tá? É bastante comum e configura muito o cenário de um escoamento aí passando sobre uma soleira de parede espessa. Então, redução, lâmina paralela, depois lâmina crítica e aí por fim tem a queda aqui no fundo do seu curso d'água, beleza? Então, assim que se comporta a veia líquida, né, que a gente fala, o escoamento nesse cenário de soleira espessa. Bom, uma classificação que vale ressaltar também, que é muito importante, que aqui a gente faz uma divisão da soleira espessa e a soleira delgada, é essa classificação aqui que eu estou pintando de amarelo agora, tá? Ou seja, para você entender, para você ter ciência de que a sua soleira ela está dentro da classificação de soleira espessa, você precisa respeitar essa equação aqui, tá?
Ou seja, a espessura da soleira, tá? Então vou desenhar aqui, ó, a espessura seria essa espessura aqui, espessura E, tá? Ela precisa ser maior do que 2/3 da sua carga de montante. A carga de montante também está aqui no desenho, esse Hzinho, tá? Então a espessura tem que ser maior do que 2/3 de H. Se essa equação for atendida, a sua soleira então é classificada como parede espessa. Se ela não for atendida, então ela será classificada como parede delgada, tá? Então esse ponto aqui, pessoal, é muito importante para a gente seguir aqui no vídeo, tá bom? Bom, outro ponto importante, se vocês forem visitar a bibliografia, né, de livros e materiais, apostilas que retratam ali as equações que calculam a vazão que passa por uma soleira espessa, vocês vão perceber que existe, né, em muitas bibliografias a presença da equação teórica, né, que representa aqui a vazão teórica, e uma outra equação que representa a vazão prática, tá? E o que difere essas duas classificações, essas duas equações, tá? Primeiro eu vou apresentar aqui as duas equações. Então, o que está em laranja, que eu estou fazendo a setinha aqui agora, é a vazão teórica. E o que está em azul seria, então, a vazão prática, tá? Bom, primeiro falando aqui da equação da vazão teórica. Perceba que você tem uma constante 1,704 vezes a largura, então, da sua soleira, tá? Então, aqui não é a espessura E, tá? Seria no sentido aqui 3D do desenho, né? Tentar fazer aqui por cima, ó. Então, seria essa largura, tentar desenhar aqui com outro pincel. Então, seria essa largura aqui, ó, que é a distância B, tá? Então, eu tenho aqui a distância B, que é a minha largura, vezes o H elevado a 3 meios. Esse H já está representado aqui pela carga, tá? E aqui eu tenho, então, a minha vazão teórica, tá? A vazão que passaria por uma soleira, né, num cenário perfeito. Porém, pessoal, na prática, né, dificilmente você vai conseguir representar essa vazão teórica numa obra, né, ou num caso real. Por quê? Os filetes de água aqui a montante, eles deveriam estar uniformes, né? Todo trecho, o escoamento deveria ter uma velocidade totalmente uniforme, né? Toda uma classificação que na prática é difícil de acontecer, né? Então você tem a vazão teórica, que você consegue fazer toda a dedução teórica dela e chegamos aqui nessa equação. Porém, na prática, né, a vazão que passa aqui em cima, ela sofre uma pequena redução, tá? Por quê? Depende muito do escoamento que você vai ter no trecho de montante, pode ser que é um trecho próximo de curva, pode ser que é um trecho que não é tão retilíneo, pode ser que você tenha alteração no perfil de base, pode ser que você tenha um material muito rugoso na soleira. Então, são muitas variáveis que vão implicar numa vazão prática diferente, tá? Distinta aqui da vazão teórica, tá? Bom, a vazão prática é representada por essa equação aqui, ó, a segunda equação. Se você for observar, todo esse trecho aqui da equação, ele é similar à equação teórica, tá? É a mesma equação, porém, nós temos aqui o acréscimo desse CD. O que é o CD, pessoal? Coeficiente de descarga, tá? Dimensional. Então, estou pintando aqui embaixo também, tá? Esse coeficiente de descarga, ele vai minorar a vazão que está passando sobre a soleira, tá? Então, ele sempre vai ser inferior a 1, tá? Bom, esse CD depende de muitas variáveis, a gente vai ver um pouco mais para frente também, mas cabe a vocês entenderem aqui agora que nós temos uma equação prática e uma equação para vazão teórica, e a diferença entre essas equações aqui seria a presença desse CD, que vai minorar a vazão passante sobre a soleira. Perfeito? Bom, então quando nós temos aqui a espessura da soleira, né, maior do que 3 vezes H, nós temos aí um comportamento padrão, como a gente já viu até aqui no vídeo, tá? Então você tem a redução do nível d'água, você tem a lâmina paralela à soleira e depois você tem a lâmina crítica no final da soleira, tá?
Se você tiver uma carga d'água maior do que 0,4 vezes Z, que é a espessura, ou menor do que 1,5 vezes Z, que é a espessura, vai acontecer uma pequena diferença nesse perfil de água, porque não vai ocorrer a lâmina crítica ali no final, provavelmente. Vai ter um escoamento mais curvilíneo, tá? Então tem uma pequena alteração na dinâmica do escoamento. Bom, pessoal, dentro desse cenário, o ponto mais dificultoso, digamos assim, é você obter esse valor aqui de CD, tá? Esse valor é experimental. Então você precisa ensaiar o material, a geometria, para obter esse coeficiente aqui, tá? Obviamente, né, existem diversos ensaios, uma bibliografia já repleta aí de material para apoiar a gente nessa tomada de decisão. E essa tabela é um desses materiais, tá? Então ela foi retirada do livro do Porto, de 2006, e o Porto tirou de King, a referência de King já foi adaptada para o livro, tá? Então aqui nós temos essa tabela de apoio, e esse CD vai ser aí, vai ficar, né, digamos assim, sempre refém dessas variáveis aqui, ó, tá? Então vou anotar vou marcar essas 4 aqui, as 4 principais, digamos assim, tá? Ou seja, H sobre P. H é a carga de montante da água e P é a altura da soleira, tá? Essa relação pode interferir no valor do seu CD, tá? H sobre E, a altura da carga d'água e a espessura da soleira, tá? Isso daí também vai refletir no seu valor de CD, coeficiente de descarga. N, que seria a rugosidade Manning, né? Também vai interferir. Uma coisa é você ter uma soleira de concreto, outra coisa é você ter uma soleira de gabião, por exemplo, né? Então aí você tem dois materiais distintos. Concreto com uma rugosidade aproximada de 0,018 e com um acabamento mais refinado pode chegar até 0,013. E o gabião com uma rugosidade ali de 0,028 a 0,030. Então você tem dois materiais com rugosidades distintas, né? N aqui distintos, né? Então nós temos também uma alteração aqui no CD. E outro ponto é a aresta, né? Ou seja, uma coisa é você ter também uma soleira, né, prismática, né, um retângulo, um quadrado. Outra coisa é você ter as arestas circulares ali, né, ou chanfradas. Então, cada pequena alteração, pessoal, esse que é o detalhe da coisa. Cada pequena alteração, né, pode gerar aqui um somatório e alterar um pouco o nosso CD. Tá? Então, por isso é importante estarmos atentos aí à geometria dessa soleira. Tá? Bom, aqui embaixo então nós temos a tabela que eu retirei aqui do livro do Porto, né, de 2006. E aqui nós temos na primeira coluna a carga de montante, ou seja, o Hzinho, tá? Que varia de 0,06 até 0,60. Tá? Então, normalmente, pequenas soleiras, médias soleiras, principalmente aí utilizadas para captação de água montante, né? Elas são indicadas, né, para quando você tem cargas aí não superiores a 60 ou 50 centímetros, tá? Se você tiver uma carga muito elevada, a queda de água jusante vai gerar uma energia muito grande e pode gerar problemas ali de erosão e até solapar a sua própria estrutura. Obviamente a estrutura pode ter uma bacia de dissipação, né? Mas é indicado que você trabalhe aqui com uma carga máxima de 60 centímetros sempre que possível, tá? Bom, então a primeira coluna da tabela seria a nossa carga de montante. As demais colunas, elas são referentes à nossa espessura da soleira, tá? O nosso Ezinho aqui. Então a espessura pode variar de 0,15 até 4,5, tá? Então uma espessura bem maior aí, tá? Então o que acontece, pessoal? Eu tenho que definir qual vai ser a carga de montante, tenho que definir qual vai ser a minha espessura, vou cruzar os valores da linha e coluna e vou chegar a um determinado coeficiente de descarga. Esse coeficiente de descarga que eu vou utilizar na minha equação da vazão passante sobre a soleira. Tá? Então a gente vai ver um pouco mais para frente, né, um exemplo prático aqui dessa dinâmica, beleza? Bom,
quando nós temos aí uma carga de montante, né, que varia de 0,15 até 0,45, o CD, esse coeficiente de descarga, ele é mais uniforme, ou seja, ele não muda muito, né, não tem muita alteração. Outro ponto para você manter uma carga d'água também, não muito elevado a 0,5, né? Porém, quando você tem um H abaixo de 0,15, né, uma lâmina muito pequenininha, ou um H maior do que 0,45 metros, né, aí nós temos um CD com uma variação maior, tá? Perceba também, pessoal, que quando você tem um H fixo, né, ou seja, uma carga de montante fixa, o nosso CD, o nosso coeficiente, ele vai diminuindo conforme a gente aumenta a espessura da soleira, tá? Isso acaba sendo bastante óbvio, né? Porque se eu tenho um trecho de 1 metro de soleira, o escoamento passa em cima desse 1 metro, ele vai ter um atrito de 1 metro ali com a soleira. Se eu tenho uma soleira com 4 metros, esse escoamento vai passar em 4 metros e vai ter 4 metros de atrito, né? Então, isso vai reduzir a vazão passante, tá? Então, aqui ele diminui, né, conforme eu aumento o comprimento, tá? Bom, pessoal, então um exemplo prático aqui para a gente entender bem como funciona a questão aqui da vazão que passa sobre a soleira. Eu coloquei esse exemplo que ele é um pouco inverso, né? Normalmente a gente pode tentar calcular a vazão que passa pela soleira, né? Mas outros casos a gente pode ter a vazão já oriunda aí de um estudo hidrológico, por exemplo, né? E nós precisamos então projetar ali uma soleira, né? Calcular uma soleira e definir as dimensões dessa soleira já com essa vazão em mãos, para que nós criemos ali uma lâmina de montante, né? Numa determinada cota, onde seja possível fazer uma captação de água, por exemplo, tá? Então, na verdade, esse tipo de exemplo é até mais prático do que você calcular uma vazão. Quando você vai calcular uma vazão, normalmente é quando a soleira já está pronta, já está executada, né? E precisa de uma avaliação técnica de quanto está passando de vazão, né? Ou em alguns casos de projeto que você também pode verificar a vazão. Mas o mais comum, né, no meu ponto de vista, é você projetar a soleira para determinar uma cota de montante e uma possível captação, tá? Bom, então no exemplo é o seguinte: para que a captação de água aconteça, né, será necessária a elevação da lâmina do curso d'água para a cota 100, ou seja, você tem o curso d'água aqui embaixo desenhado, em planta, e ele tem uma cota que a gente vai ver um pouco mais para frente, né, de nível d'água, e ele tem uma cota de fundo. Porém, para a captação ser realmente efetiva, nós precisamos criar uma soleira para que esse nível d'água montante se eleve até a cota 100, onde está posicionada ali a nossa captação, tá? Então, determine a largura e a altura mínima da soleira espessa, tá? Então, já está sendo aqui específico, né? A soleira espessa, para que a captação de água seja realizada na cota 100, conforme desenho abaixo. Então, eu vou passar aqui um ponto para vocês. A vazão é 10 metros cúbicos por segundo, e essa vazão você consegue obter aí através de estudos hidrológicos, tá? E aqui eu tenho uma captação nesse ponto aqui dessa estrela vermelha, né? E eu tenho aqui um ponto onde vai ser feita a soleira, tá? Então, nesse ponto que nós vamos locar a soleira e fazer o cálculo do nível da soleira, né? Para que o nível d'água de montante chegue ali na cota 100. Então, pegando uma seção desse trecho, imagine que você tem uma topografia, tá? E você fez um corte aí transversal ao seu curso d'água. E aí, nesse corte transversal, você consegue observar que a cota de fundo está no nível 97, tá? Então, você tem ali nível do fundo 97. O NA ali constante é 98, tá? Então, 1 metro de nível d'água, tá? E o NA que você precisa para fazer a captação é o NA 100, ou seja, 3 metros acima do fundo, tá? Você vai ter que elevar aí 2 metros de nível d'água, né,
para você conseguir fazer a captação, beleza? Bom, pessoal, então aqui aqui eu repeti a figura, né, aqui em cima, tá? Para que nós possamos ter aqui fresco na cabeça essas cotas, tá? Aqui eu tenho a equação, então, para a vazão prática. Perceba que aqui eu já tenho o meu CD, tá? Então, já é a minha vazão prática. 1.704 vezes a base, né, que é a largura da soleira, vezes a carga de montante, certo? Bom, pessoal, então o que acontece? A vazão eu tenho? Sim, a vazão eu tenho, foi dada pelo problema, né, que num caso real vai ser dado por um estudo hidrológico. A constante eu tenho, pela equação. A largura da soleira eu tenho? Não, não tenho. Tá? E a altura também da carga de montante, também não tenho. O CD eu tenho? Também não tenho. Tá? Então, o que eu tenho só aqui é a vazão e essa constante. Como que eu vou resolver, então, esse problema? Tá? Primeira coisa, pessoal, vou então jogar a minha vazão, que é 10 metros cúbicos por segundo. Vou jogar na equação um H, tá? Porque eu não tenho essa carga aqui de montante, mas eu posso limitar essa carga de montante, tá? E lembra que eu falei para vocês que a carga de montante não é bom colocar acima de 1.5, de 0.6, gerar um nível muito alto, né, de queda de água. Então aqui eu estou escolhendo, né, limitar essa lâmina vertente para ponto 48, tá? Ponto 48. Por que ponto 48 não ponto 50? Porque se eu for pegar aqui a minha tabela, né, do coeficiente de descarga CD, na primeira coluna aqui, ó, eu tenho as minhas cargas já ensaiadas, né? Então, como eu já tenho as cargas ensaiadas, eu tenho aqui, ó, ponto 48 e ponto 54. Então, para utilizar direto aqui a tabela, eu vou utilizar uma carga aqui de montante, eu vou definir ponto 48, beleza? Então, já tenho a vazão agora, já tenho a minha carga e falta descobrir aqui o meu CD e o meu B, tá? Então, pegando aqui, ó, ponto 48, eu vou utilizar os valores aqui dessa linha horizontal, tá? Então, ponto 48, eu vou utilizar um desses CDs aqui, tá? Bom, pessoal, agora eu preciso definir o quê? Para eu encontrar o meu coeficiente de descarga, eu preciso definir a espessura da minha soleira, tá? O meu Ezinho aqui, ó, tá? Nesse caso, pessoal, eu vou considerar uma espessura de 1.5, tá? Então, o que acontece? Perceba só, você tem uma carga de montante de 0.48, que você mesmo delimitou, tá? E você precisa definir a espessura da soleira, tá? Para você seguir aqui com o exemplo. Como você vai definir a espessura da soleira? Bom, essa definição vai depender de outros fatores também, né? Como uma análise geotécnica da soleira, né? Se você for trabalhar com uma soleira que trabalha a gravidade, ela precisa ter um peso mínimo, né, para a água não tombar essa soleira, né? Então, entra aí também um cálculo geotécnico, muitas vezes, para você definir as geometrias da sua soleira e entrar aqui nesse cálculo hidráulico, tá? Então, eu estou considerando que a soleira vai ter uma espessura de 1,5 m, tá? 1,5 metros, tá? Então, quando eu olho aqui para a minha tabela com a soleira com a espessura de 1,5 e eu olho essa coluna com essa linha, eu chego num CD, num coeficiente de descarga de 0,858, tá? Então, pessoal, aqui agora eu tenho também o meu CD, eu joguei a equação aqui para cima, tá? Onde eu já coloquei o meu CD aqui, 0,858, tá? Então agora ficou bem mais fácil, né? Aqui eu tenho a minha vazão, aqui eu tenho o meu CD, aqui eu tenho a minha constante da equação, o meu B eu não tenho, mas eu posso isolar esse B, e a minha carga de montante eu também defini como ponto 48, tá? Então, fazendo aqui a sequência, né? Arrumando, fazendo um rearranjo da equação, estou multiplicando aqui, estou fazendo o cálculo também do meu Hzinho, vou isolar o meu B, então eu chego para uma largura de 20
0,56 metros, tá? Ou seja, aproximadamente 21 ou 20 metros, tá? De largura. Então, dessa forma, pessoal, eu consigo definir o seguinte, tá? Com a vazão de 10 metros cúbicos por segundo, né, que foi dada pelo problema, tá? Eu determinei que a carga aqui de montante ficaria na ordem de 50 centímetros, 0,5 metros, tá? Eu determinei também que essa largura aqui da soleira, tá, seria na ordem de 1,5 metros, tá? Então também determinei o meu E. Então, tendo em mãos o meu H, tendo em mãos o meu E, que é a espessura, eu consigo calcular pela tabela, né, chegar pela tabela, no coeficiente de descarga 0,858. E jogando na equação, eu consigo determinar que a largura aqui da minha soleira tem que ser de 20 metros a 21 metros para toda essa dinâmica acontecer, tá? Ou seja, se eu colocar 20 metros de soleira, eu vou ter essa carga de montante próxima de 50 centímetros, tá? E se eu também tiver a soleira aí com a espessura de crista de 1,5 m, tá? Então, essa dinâmica vai ser atendida. Como a carga de montante é meio metro, né? A minha soleira precisa ter 2,5 metros de altura, né, para que a água chegue na cota 100, que é o que o problema pede para a gente, tá? Então perceba, eu preciso elevar esse nível d'água aqui de 1 metro até a cota 100, que é onde eu tenho a captação, tá? Se eu tenho aqui a minha carga de montante, né, a meio metro, tá? Eu tenho que elevar essa soleira 2,5 metros. Tá? Então aqui fica bastante simples de entender. 2,5 metros, que é essa altura, mais meio metro, eu chego então na minha carga aqui de 100. Tá? Nesse desenho aqui também eu tenho meio metro engastado, tá? Mas isso daqui é um detalhe também geotécnico que não vai caber a gente detalhar aqui agora também, tá? Esse embutimento. Assim como, né, a jusante da soleira, eu vou precisar fazer uma proteção aqui, né? Porque eu tenho uma queda d'água de 2,5 metros, que provavelmente vai gerar uma erosão. Então eu preciso sim ter uma proteção, né? Uma contrabarragem, uma proteção do pé, algo do tipo, mas também a gente não vai detalhar isso nesse vídeo, tá bom? Bom, pessoal, então relembrando vocês, na descrição desse vídeo eu deixei uma planilha, né? Um link, né? Para uma planilha gratuita dessa soleira com parede espessa, inclusive com essa tabela, com as equações já preparadas, tá? Quando você clicar nesse link, você vai ser direcionado a uma página onde vai ter um campo, né, para você colocar seu e-mail e o seu nome. Quando você clicar no botão, você acessa uma segunda página com todas as planilhas que eu desenvolvi até hoje, inclusive essa de parede espessa, tá? Então vai estar disponível gratuitamente para você nesse link, tá bom? Não se esqueça de curtir, tá? Deixa o seu like no vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Eu não sei se você sabe, mas quando você curte o vídeo, quando você compartilha esse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo tem uma certa relevância e entrega para mais pessoas, né? E no campo de engenharia, de hidráulica, de drenagem, de mecânica dos fluidos, os conteúdos ainda carecem, né, de muita informação, carecem de muitos vídeos, carecem de muito material mesmo, né? Então essa é uma forma de distribuir esses materiais, né, de uma forma gratuita, tá? Então deixe o seu curtir, deixe o seu compartilhar, que vai ajudar com que esse vídeo chegue em mais pessoas também que tenham interesse por esses assuntos, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Grande abraço e até a próxima.